E aí, moçada, alunos nucleares, eu sou o professor Renato Holanda e vou falar um pouquinho para vocês de cinemática vetorial. Os alunos do pré-vestibular, os alunos que vão prestar os vestibulares Enem e vão prestar também vestibulares tradicionais, eles têm uma dificuldade de entender bastante, eles saem do ensino médio com uma deficiência muito grande de vetores. E a cinemática vetorial, ela trabalha muito em cima do que é esses vetores. Eu quero muito que a gente hoje saia daqui desta sala sabendo bem entender quais são as características dessa estrutura que apoia muito a física em alguns momentos, certo? Gente, vetor, para começar a nossa conversa, é um desenho, certo? O vetor é um desenho e esse desenho ele precisa obrigatoriamente ter três informações, porque ele só é um vetor propriamente dito se ele tiver essas três informações. Que informações são essas que caracterizam os vetores? Bom, a primeira informação é que todo vetor ele tem um tamanho. Digamos aqui que essa setinha seja o meu primeiro vetor, certo? A gente vai estudar muito vetores quando a gente for fazer aplicações de lei de Newton, certo? Então, outras circunstâncias, os vetores são extraordinários para que nós entendamos as circunstâncias do que está ocorrendo, dos fenômenos que estão ocorrendo. Então, primeiramente, o vetor ele tem um tamanho. Esse tamanho nós chamamos de módulo, certo? É um valor numérico, que pode ser um número natural, principalmente. Esse módulo, gente, ele é um valor numérico. Então, a primeira informação que o vetor tem é que ele tem um módulo. E não esqueçamos que esse módulo é um valor numérico. É a única parte do vetor que tem numeral, é um valor numérico. Valor numérico. Já, além deste tamanho, esse vetor ele também tem uma direção específica. Essa direção ela pode ser horizontal ou ela pode ser vertical, certo? Então, além do módulo, o vetor ele tem uma direção. Essa direção, a direção que faz com que esse vetor tenha esta informação, ela pode ser normalmente, ela pode ser horizontal, ela pode ser vertical, ela pode ser inclinada. O importante é você ver a direção como um todo. No nosso vetor, a direção dele é na linha do horizonte, é uma direção horizontal. Então, a direção é para onde o vetor está, da forma como ele está, da forma que ele assume. Essa forma, ela pode ser, como eu falei para vocês, na horizontal, na vertical, inclinada. No nosso caso aqui, esta forma que esse vetor assumiu, essa direção que foi assumida por ele, foi uma direção horizontal. Muito importante não confundir direção com sentido. Gente, o sentido talvez seja, além do módulo, a característica mais importante do vetor. Porque esse sentido vai gerar um probleminha lá na frente, que se você não entender agora o que quer dizer esse sentido, lá na frente vocês terão problemas, certo? Então esse sentido, ele explica para onde o vetor aponta. Esse sentido é para onde o vetor aponta. Então, gente, essa é uma informação muitíssimo importante. Então, o sentido é aquela região para onde o vetor aponta. Se vocês tiverem dúvida de lembrar ou de confundir, às vezes, direção com sentido, vocês lembrem que os carros eles têm sinaleiras. E essas sinaleiras, elas apontam se o carro vai para a direita, se o carro vai para a esquerda. Então, normalmente, esse sentido está direcionado para uma direçãozinha ali específica, que no nosso vetor é a direção esquerda. Ele está apontando para a esquerda. Você que está olhando para mim agora, vê ele apontando para a direita, né? Então, eu vou usar você como referencial, aluno nuclear. Esse vetor, ele está seguindo o seu referencial, então ele está apontando para a direita. Por que vetores
são tão importantes? Gente, tudo que a gente estuda no começo da física, ali na cinemática, a gente estuda de forma escalar. Mas, na verdade, todas essas grandezas que nós estudamos, como velocidade, aceleração, todas essas grandezas são vetoriais. Elas precisam possuir essas três informações. Por exemplo, quando a gente estuda velocidade, velocidade é um vetor. Quando nós estudamos aceleração, aceleração também é um vetor. Esses fenômenos físicos que são estudados, essas variáveis físicas, essas taxas, todas elas são desenhos. E aí, quando a gente começa a entender aquela estrutura como um desenho, a gente começa a ver vetores de uma forma diferenciada, certo? Eu vou colocar aqui para vocês que o somatório de vetores ele é um tanto quanto diferente dos somatórios algébricos. Então, nós nunca tratemos os vetores somente como números, mas que nós vejamos ele de uma forma bem ampla, com um módulo, com a direção e com um sentido. Imaginemos nós três situações que eu vou colocar aqui agora. Eu tenho a situação A, eu tenho a situação B e tenho uma situação, a terceira situação, que eu vou chamar de situação C. Na situação A, eu tenho, a gente já estudou, né, nas grandezas escalares, a velocidade. Então, a velocidade, gente, imagine que um corpo, uma partícula qualquer, ela está se deslocando, certo? Numa determinada direção e sentido. Direção horizontal e sentido também para a direita. Essa partícula, ela está fazendo esse movimento, certo? E aí ela tem uma certa velocidade. Então, para que eu consiga caracterizar essa velocidade, eu tenho que dizer que essa partícula, ela tem um vetor velocidade, que tem um módulo, ou seja, um valor numérico, que para a velocidade a gente sabe que é metros por segundo, né? Pode ser 10, 20, 30 metros por segundo. Então ele tem um valor numérico, ele tem um módulo, ele tem uma direção também, porque a gente pode ver que esse corpo, essa partícula, ele se desloca numa direção horizontal e ele também tem um sentido. No referencial de vocês, esse corpo está se deslocando para a direita, certo? E aí, lá na frente, esse corpo está seguindo uma trajetória e lá na frente, esse vetor velocidade ele começa a diminuir. Ou seja, o módulo dele começa a diminuir. Olha que legal na situação B. Eu tinha um vetor velocidade e aí essa velocidade, digamos que ela fosse constante. E em um determinado momento, essa velocidade que era constante começou a diminuir. O que é que a gente vê isso na cinemática? Na cinemática vetorial. Lembre que a gente está tratando de vetores. Como aqui eu tinha feito um vetor desse tamanho e eu estou dizendo para vocês que o módulo dele está diminuindo, eu tenho que fazer um desenho menor. Eu vou fazer um desenho menorzinho, querendo aqui nesse desenho explicar que esse vetor aqui, antes, é maior do que esse vetor posterior, mas que aqui eu ainda tenho um vetor velocidade. Eu tenho três características vetoriais, que é o módulo, direção e sentido. E aí eu digo para vocês que na cinemática escalar, quando a velocidade está diminuindo, é porque, obviamente, existe alguma coisa que está, sei lá, indo contra esse deslocamento. E como eu falei para vocês antes, gente, a velocidade é sempre a direção para onde o corpo está indo. A velocidade é a direção para onde o corpo está indo, e aí a gente nota que quando ela varia é porque existiu naquele corpo uma aceleração. Quando essa velocidade diminui, é porque começou a existir um vetor aceleração, contrário ao vetor velocidade. E nesse momento, onde eu tenho um deslocamento para a direita e um novo vetor aceleração para a esquerda, esse corpo, embora ele ainda esteja se deslocando para a direita, ele tenderá a parar. Porque o vetor aceleração está num sentido contrário ao vetor velocidade. E aí é onde a gente entende que na cinemática, esse vetor que está contrário a este vetor,
a gente diz que ele está num sinal contrário. A gente normalmente diz isso como professor, certo? Então, nesse movimento onde a velocidade ela era constante, eu não tinha aceleração. Nessa situação onde apareceu um vetor aceleração com módulo de direção e sentido, só que sentido contrário da velocidade, fez com que essa velocidade variasse. E aí, nesse momento onde a velocidade está variando para menor, a gente diz que esse movimento é um movimento retardado. Movimento retardado. Gente, esse movimento retardado é somente para dizer que eu tenho dois vetores. Um vetor que é para onde o corpo está indo, que é o vetor velocidade, e eu tenho outro vetor que é para onde o corpo está querendo ir, que é o vetor aceleração. Imaginemos nós que chega um momento onde esses vetores se contrabalanceam, eles chegam a ter o mesmo módulo, a mesma direção, só que sentidos contrários. Quando isso acontece, o corpo ele vai parar, ele vai tender a parar, certo? E aí eu vou ter a terceira situação, também nesse corpo. Como a aceleração ela continuou existindo, no meu exemplo, a aceleração foi contrabalanceando a velocidade e chegou um momento onde ela ficou sendo maior para essa velocidade para a direita, eu vou refazer aqui a aceleração, que persiste. Só que depois que esse corpo para, gente, o que é que essa aceleração faz com esse corpo? Faz com que esse corpo tenha um vetor velocidade. Faz com que a velocidade que chegou a parar varie também. E aí, nesse caso, se vocês olharem, eu tenho tanto a aceleração como a velocidade para o mesmo sentido. Nesse momento, os vetores eles se somam. Você pode notar que aqui o movimento é retardado, porque os vetores se anulam ou se subtraem. E aqui o movimento é acelerado, porque para onde está indo a velocidade, também está indo a aceleração. Então, é um movimento acelerado. Então não precisa mais aquele negocinho, aquela tabelinha de dizer que quando a velocidade é positiva e a aceleração é positiva, é acelerado. Quando a velocidade é positiva e a aceleração é negativa, é retardado. Ou seja, sinais iguais é acelerado, sinais contrários é retardado. Não, a gente tem que parar com isso. A gente tem que entender realmente que nós estamos tratando de grandezas vetoriais e elas precisam realmente ter na sua composição o módulo, a direção e o sentido. Quando a gente estuda cinemática, as principais coisas que nós estudamos na cinemática são, de fato, velocidade, aceleração e espaço. Começamos lá com espaço. Quando o espaço varia, você tem vetor velocidade. Quando a velocidade varia, você tem vetor aceleração. Tem momentos quando a gente tem que trabalhar essa cinemática vetorial, que a gente já está com aquela parte bem clara na cabeça do que é velocidade, do que é aceleração. Quando eles são vetoriais e a gente sabe que eles têm que ter as três componentes, nós acabamos por enxergar os gráficos. Vocês imaginam agora 3 gráficos. Eu vou fazer um gráfico para expressar a aceleração. Então, esse gráfico vai ser a velocidade, que é em metros por segundo, pelo tempo, em segundos, certo? Esse gráfico ele vai ter uma inclinação. Então, quando essa inclinação for dessa forma, eu estou entendendo que a velocidade está aumentando no decorrer do tempo. Então, eu sei que tanto a velocidade quanto a aceleração, os vetores velocidade, os vetores da aceleração, eles estão para o mesmo sentido, eles estão orientados para o mesmo sentido. Nesse momento, eu digo que a aceleração é maior do que zero. Eu quero dizer aqui que tanto o vetor velocidade como o vetor aceleração, eles têm o mesmo sentido. A velocidade está aumentando no decorrer do tempo. Se eu fizer esse gráfico aqui, agora, também de velocidade sobre o tempo, e colocar uma linha reta nesse gráfico, eu quero dizer, gente, que aqui não houve variação de velocidade, logo também não houve aceleração. Nessa circunstância, a velocidade ela é constante, certo? Existe um vetor velocidade constante,
que a gente aprende na cinemática, que é o movimento retilíneo uniforme, certo? MRU. E aqui nesse caso, onde a velocidade não varia, a gente tem a aceleração igual a quanto? Aceleração igual a zero. Nesse caso, é aquela bolinha que anda infinitamente, sem ter ninguém fazendo ou que ela acelere ou que ela pare. E a gente pode ter um terceiro gráfico, que coloca assim: velocidade pelo tempo. Nesse terceiro gráfico, você pode ver que a velocidade ela vem diminuindo com o tempo, até que vai chegar um momento onde a velocidade vai ser zero. Quando essa velocidade for zero, ela vai inclusive ser negativa. Aí há a grande dúvida dos alunos: o que é uma velocidade negativa? Existe velocidade negativa? Não, na verdade não existe velocidade negativa nenhuma. O que existe, gente, nessa circunstância também é a trajetória, certo? Imagina que você tem aqui uma reta e ela tem um marco zero. O corpo ele pode ter duas atitudes. Ou ele pode ir para o lado da direita com uma velocidade qualquer, e a gente diz que essa circunstância representa esse gráfico, velocidade indo para o lado da direita, é como se a velocidade estivesse aumentando. E quando ela volta nesse sentido aqui, a gente diria que essa velocidade ela vem diminuindo uniformemente. Mas na verdade essa velocidade ela também está orientada com espaço, certo? Mas o que eu quero que vocês entendam hoje bastante é a questão entre velocidade e aceleração. Nesse caso, eu consigo entender que a minha velocidade, por diminuir com o tempo, até chegar ao momento onde ele é zero, é porque ela está para um sentido, o vetor velocidade está para um sentido e o vetor aceleração está para outro sentido. Pronto. Então, com esses três gráficos, eu explico para vocês o movimento acelerado, onde os vetores estão para o mesmo sentido. Eu explico para vocês o movimento uniforme, o movimento retilíneo uniforme, onde eu não tenho aceleração e nesse caso eu só tenho o vetor velocidade. E nesse último caso, onde essa velocidade ela vai diminuindo com o tempo, logo ela explícita que a aceleração é um vetor que está em sentido contrário. Entendam sempre isso, o vetor ele é um desenho, ele precisa ter três informações e não se atentem somente à informação numérica. É importante que vocês entendam a teoria dos vetores também com relação às suas direções e sentidos. E aí você consegue enxergar a cinemática de uma forma vetorial. Obrigado, gente. Valeu, foi ótimo estar com vocês agora. Espero que esse assunto tenha ficado um pouquinho mais fácil e aí a gente se encontra na próxima aula. Valeu, aluno nuclear!